Bem-vindos de volta a mais uma aula de física e nessa aula nós iremos falar sobre dois assuntos muito importantes, que é a frequência e o período. Bom, para começarmos o nosso estudo, vamos nos perguntar o que é frequência? Já vimos a frequência em diversos ambientes, em diversos locais, porém a gente nunca parou para se perguntar. Mas vamos a uma definição do que seja frequência. A frequência, nós podemos defini-la como o número de eventos que ocorrem em um determinado espaço de tempo. E que eventos poderiam ser esses? Bom, esses eventos podem ser as batidas de um coração, os giros de uma roda, ou até mesmo a frequência da nossa rede elétrica, certo? Então, a frequência nós podemos encontrar em diversos lugares, ok? Vamos um pouco mais a fundo. Uma unidade que nós utilizamos para medir a frequência é o Hertz. E você já deve ter visto ele em um determinado lugar que você deve andar com ele o tempo inteiro, que é o seu rádio. No seu rádio, as frequências são dadas em megahertz, em kilohertz, certo? E você já deve ter visto isso ouvindo sua rádio, ok? Bom, como padrão, nós sempre utilizaremos o Hertz para unidade de frequência. E o que esse Hertz significa? O Hertz ele significa a quantidade de ciclos por segundo, tá? Que acontece em uma determinada rotação. Então, por exemplo, se você pega um objeto e ele executa 50 vezes por segundo, tá? Em um segundo. Essa rotação gerada em um segundo, nós diremos que ela equivale a 50 Hz, ok? Então, é isso que representa o Hertz, é a quantidade de ciclos por segundo. Olha só que interessante. E o período? O que é o período? Bom, o período ele é o tempo necessário para que o movimento seja realizado tanto ida como volta. Vamos dar um exemplo mais real. Vamos supor que você sai da escola e vai para casa. Esse tempo que você gastou da escola para sua casa, ele é apenas um tempo. Só que o tempo que você gasta, agora olha só, da escola para casa, para a escola, certo? Você foi para a escola da sua casa e da escola você voltou para casa. Então, você saiu da sua casa, foi para a escola, da escola você voltou para casa. Então, esse tempo de ida e volta se chama período, certo? Então, muito cuidado. Período é sempre quando você sai de um ponto, vai até um outro ponto e volta para o ponto de início, ok? Então, esse é o período. Olha só, eu vou dar um exemplo. Imagine que você tem aqui um objeto que saiu do ponto A. Ele vai gastar, vamos supor, 10 segundos para ir a um ponto B e voltou ao ponto A. Então, ele gastou o quê? 20 segundos. Esse é o período. Observe o pêndulo aqui abaixo. Ele vem para uma posição A e vai para uma posição B. Então, observe que quando ele sai da posição A e vai para a posição B e volta para a posição A, isso é o período, ok? Então, supondo-se que ele gasta daqui para cá 5 segundos e na volta ele gasta mais 5 segundos, então o seu período é o quê? 10 segundos, ok? Então, a letra que nós utilizaremos para identificar o período é a letra T maiúscula. E no sistema internacional, o período ele sempre será medido em segundos, tá? Sempre. Ok, vamos mais adiante.
Bom, podemos chegar à conclusão agora que o período é o tempo gasto para que você dê uma volta completa. E a frequência, nós podemos defini-la como o número de vezes que o fenômeno se repete. Se o fenômeno se repete 10 vezes em 1 segundo, significa que eu tenho 10 Hz. E daí nós podemos montar as nossas fórmulas. Para a frequência é 1 sobre o t, lembrando que t é período, e o período é 1 sobre f, ok? Então vamos lá, vamos exercitar. Marque a alternativa que indica o período de revolução de um satélite geoestacionário. Os satélites, eles costumam dar a volta ao redor da Terra. E como a Terra dá uma volta em 24 horas, então a resposta é 24 horas. Vamos a mais uma. Um corredor mantém uma pista circular com velocidade constante de 2 metros por segundo e completa uma volta em 80 segundos. Determine a frequência de giro do corredor e o tamanho da pista. Então, olha só, sabemos que a velocidade é a distância dividido pelo tempo. A velocidade é 2. A distância eu não sei e o meu tempo é 80. Logo, a distância que ele percorreu é 2 vezes 80. Então, a distância é de 160 metros, certo? Já que a pista é circular. Bom, olhando as alternativas, já sabemos que pode ser a letra C e pode ser a letra E. Agora vamos calcular a frequência. Lembrando que a frequência é 1 sobre o t, que é o período. E o período é o tempo que ele levou para sair desse ponto A, dar a volta e voltar ao ponto A. E esse tempo foi de quanto? 80 segundos. Então, aqui eu terei 1 sobre 80. E 1 dividido por 80 é 0,0125. A alternativa correta é a letra C. Ok? Vamos a mais uma. Uma roda gigante descreve 1/4 de volta em 25 segundos. O período e a frequência dessa roda gigante valem. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma roda gigante. E olha só, vamos supor que aqui seja o ponto A, o ponto de início. E ela vai rodar nesse sentido. 1/4 de volta significa que ela saiu daqui e veio até aqui, certo? Então, ela gastou 25 segundos para sair do ponto A e chegar no ponto B. 25 segundos. Lembrando que o período, ele representa o quê? A volta completa. É sair do ponto A e voltar ao ponto A. Então, olha só. Se daqui até aqui gastou 25, significa que daqui até aqui, vou chamar de C, ela vai gastar o quê? Mais 25 segundos. Do C até o D, mais 25 segundos. E do D até o A de volta, mais 25 segundos. Então, olha só, nós temos o quê? 4 vezes 25. O período foi de quanto? 100 segundos, certo? Então, ela levou 100 segundos para dar uma volta completa. E a frequência? A frequência é 1 sobre o período, que é 100. E isso vai ser igual a 0,01 Hz. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E bons estudos e até a próxima.